Bom dia, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o relevo. Começa aí na página 128. Vamos dar início à unidade 5. O relevo é o conjunto das diferentes formas na superfície terrestre. Observem no mapa o relevo do Brasil, as altitudes que estão aí apresentadas. Vamos falar um pouquinho sobre o relevo do Brasil. O Pico da Neblina é o ponto de maior altitude do território brasileiro, com 2.995 metros. Em torno de 93% do território brasileiro, a gente observa aí que apresenta altitudes inferiores a 900 metros. Então, no mapa, nós vamos ver aí essas formas de relevo sendo destacadas próximo ao litoral do Brasil. Então, nós temos aí a Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, Serra do Mar, que são altitudes apresentando aí em torno de 800 metros, né? Podemos ver também no mapa que a região norte apresenta uma área mais plana, não apresenta tanta parte de relevo, né? Como as serras, as chapadas que a gente observa no mapa. Observem no mapa os picos que estão acima de 2.000 metros, né? Então, lá em cima, no norte do Brasil, nós temos aí o maior ponto, né, do território brasileiro, que é o Pico da Neblina. Está localizado na região norte do Brasil. Temos o Monte Roraima, temos Agulhas Negras, são picos bem altos, né? Com uma altitude bem alta. Nós temos a explicação da localização da placa tectônica sul-americana. Então, a gente observa que o Brasil é um país que está distante um pouco mais dessa placa. A gente também observa que a estrutura geológica é antiga. Temos também a ação dos agentes externos do relevo. Observem nesse mapa que fala sobre a localização na placa sul-americana e também fala sobre as zonas sísmicas e vulcões. Então, observe aí que o limite das placas tectônicas no Brasil, essa placa sul-americana, está distante. E também a gente pode observar que essas áreas de atividade sísmica também está bem distante do Brasil. Então, a gente observa que os vulcões estão em áreas onde há uma predominância maior dessas atividades sísmicas. O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. A gente observa diante o mapa aí que, na verdade, essa área onde o Brasil está não tem os agentes que são chamados agentes internos, que é o vulcanismo e o terremoto, com muita atividade aqui no Brasil, no relevo brasileiro. Então, a gente observa que são áreas que estão distantes dessas bordas das placas tectônicas. Comparando os dois mapas, a gente observa que
os países, né, essas áreas que estão mais próximas às bordas das placas tectônicas, ocorrem aí o vulcanismo, os terremotos, os abalos sísmicos. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura geológica, que é o conjunto de diferentes tipos de rocha. Então, no Brasil, a gente pode observar que nós temos rochas antiga, estável, desgastada. A rocha, ela é antiga porque a formação existe há mais de 2,5 bilhões de anos. Então, essa estrutura, para a gente ter uma ideia, a gente vê aí a separação da América do Sul e da África, a junção aí da América do Norte com a América do Sul. Podemos falar que é estável porque o território brasileiro está na parte central da placa sul-americana. Então, a gente não tem aqueles agentes internos tão ativos, o vulcanismo, o terremoto. E podemos falar que há um desgaste porque a gente observa os agentes externos, como água, o vento, praticando aí essas ações na transformação do relevo. Esse processo é um processo lento, é um processo de desgaste da rocha. E há também um transporte e decomposição desses sedimentos. Distribuição das formas do relevo. A gente observa que no Brasil predominam aí os planaltos e depressões. As áreas de planície são bem pequenas no território. Planaltos são terrenos bastante desgastados pelos agentes externos. Podem ter diferentes formas, como morros e chapadas. As planícies. As planícies são terrenos relativamente planos, formados pela decomposição e acúmulo de sedimentos que vêm de superfícies mais altas. E temos também as depressões. As depressões são superfícies planas ou levemente onduladas, bastante desgastadas por processos erosivos. Tem altitudes mais baixas que os terrenos localizados ao seu redor. Temos o mapa com as formas de relevo do Brasil. Então, a gente observa aí que em laranja nós temos os planaltos. Em verde, a planície. Em amarelo, a depressão. O processo de desgaste do relevo, o processo erosivo, sempre ocorreu e vai continuar ocorrendo. E com isso, o relevo está sempre se modificando. É claro que isso ocorre não de um ano para o outro, né? Então, vai acontecer aí um período bem grande para que haja uma transformação do relevo. Mas essa transformação, ela vai acontecer sempre, tá? Vou deixar um trabalhinho lá na plataforma para vocês e a gente vai fazendo e corrigindo junto, ok? Beijos!